E nesse exato momento planetário, é muito importante que a gente resgate essa fé, porque a gente perdeu a confiança em imaginar, a gente perdeu a confiança em acreditar e também perdemos a confiança de que existe uma força suprema que ela é capaz de doar para nós aquilo que merecemos. Então perdemos a fé em nós, perdemos a fé nos outros, perdemos a fé em Deus. Mas a nossa criança, ela gostava de se ajoelhar com o anjo da guarda e rezar. Ela pedia para a mamãe, mamãe, vem aqui, vamos rezar para o papai do céu. Então ela sempre acreditou que existia uma força maior que ia proteger ela durante a noite. E é essa força maior e esse resgate da nossa criança interior que nesse momento da nossa vida se torna muito, muito necessário. Para que você, como um grande ser humano e adulto, um anjo humano na Terra, vai necessitar para manifestar todas as suas cocriações. Sua imaginação, o teu perdão, a tua compaixão, a tua fé. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, criançada. Vamos entrando a mais uma live de quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o nosso tema da live é amor próprio e a criança interior. Como é que está a sua criança interior? Ela está sendo amada, tratada, nutrida? Ela está sendo reconhecida? Você lembra da sua criança ainda? Do que ela gostava de brincar? Quais as coisas que aconteceram com ela na infância que puderam causar algum processo de bloqueio até hoje? Sobre isso que nós vamos falar. Nossa criança interior é muito importante porque ela era ela é a nossa parte que ainda sonha, né? Que tinha vários sonhos, várias esperanças, e com o decorrer do tempo as coisas foram a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e vai se conscientizando que nem sempre os nossos sonhos, as nossas esperanças, ela vai se desenrolando no processo da nossa vida, né, gente? E aí a gente acaba perdendo o contato com essa criança interior. Mas essa criança interior, ela é muito importante ainda pra gente. E por isso que nós vamos falar sobre esse tema hoje, que pediram, que eu ia falar sobre manifestação e intenção, e aí falaram, Rô, fala sobre a criança interior um pouco pra gente hoje. E aí eu resolvi mudar o tema a pedidos. Obrigada por pedir. E aí, gente, como é que estamos tratando a nossa criança interior? Como é que nós estamos trabalhando essa criança? Como é que nós estamos agradando essa criança? E como é que nós podemos identificar as dores que ela tem? Como é que nós podemos identificar quando ela precisa da nossa ajuda, do nosso apoio? Quando a gente consegue identificar essa criança gritando dentro da gente? É muito interessante, porque às vezes a gente não compreende, né? Que essa criança interior, ela faz parte da nossa mente. Ela faz parte desse grande experimento que foi a nossa vida desde que a gente encarnou nesse planeta. Como os comportamentos de outros também afetaram essa criança. A influência dos pais, das mães, dos irmãos, parentes próximos, né? E onde que nós carregamos essa necessidade não satisfeita no nosso coração? Será que às vezes algumas temos correlações do que acontece com a gente hoje na nossa vida com a nossa criança interior? Vocês acham que sim? Você acha que muitas das manifestações que você sente hoje não é da sua criança?
Então, essa criança interior, ela às vezes é reprimida, às vezes ela, na infância, ela é muito reprimida e acaba boicotando um pouco a nossa imaginação, a nossa maneira de viver, as coisas que a gente queria. Às vezes as crianças, quando é pequena, né, elas são muito agitadas, os pais acabam tolhindo um pouco a criança, né? E perdemos muito dessa criança nesse processo, porque essa criança é aquela que se manifesta em nós e em diversas outras experiências da nossa vida. Muitas dessas experiências ainda não foram embora do nosso coração e da nossa mente. Muitas vezes ainda sentimos que olhamos para o mundo através dos olhos dessas crianças que estão no nosso coração, na nossa mente, e talvez muitas vezes dos relacionamentos que tivemos com os nossos pais no período da infância, o modo que nós nos relacionávamos com essas pessoas, com as pessoas que nos cercavam, nossos irmãos, nossos pais, a gente acabou moldando determinadas coisas de pessoas que viviam conosco, que estavam conosco, e que acabou tolhindo talvez essa criança. Eu e minha irmã, a gente brincava muito quando criança e a gente ria muito alto, e o pai ficava vendo televisão e a gente ficava kkkk, e o pai parava e falava: para de rir, eu quero ver televisão. E a gente se encolhia, né, claro, e tentava parar de dar risada, e às vezes a gente não conseguia, e aí o pai brigava com a gente e a gente acabava perdendo a espontaneidade de sorrir. Acredito que muitas vezes isso aconteceu com você também, de acabar se tolindo porque as pessoas acham que nós rimos alto, nós fazemos muito barulho, mas essa é a nossa criança interior ainda, se divertindo, aproveitando a vida. Então nós temos que começar a aprender a trazer e nos expressar, trazer essas crianças para fora e expressar o que elas também guardaram, que é uma parte muito, muito importante para a gente, principalmente essa daquela que sonhava, né? A criança que sonhava eu quero ser astronauta, quero ser professora, a gente queria muitas coisas. Sonhava em ser fada, em princesa, e aquilo foi se perdendo, mas essa parte da nossa criança, essa criança que possui essa imaginação maravilhosa, ela tem que retornar, ela tem que ser redescoberta para que ela traga novamente na nossa vida, no dia a dia, esse entusiasmo de viver, esse entusiasmo de querer chegar em algum lugar, de saber que é possível. Então, as crianças, quando a gente é muito pequena, quando todos a gente é pequeno, né, nós carregamos também muitos traumas que vêm dos nossos ancestrais através do nosso DNA. E sempre que uma geração nasce, ela nasce sempre melhor, né? Então, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver os nossos ancestrais, eles sofreram muito, vieram através das guerras, migraram de um país para o outro, trazendo bastante carga emocional, e que na maioria das vezes a gente carrega isso também no DNA. Por isso que é necessário limpar o DNA, limpar as frequências pai e mãe, para que a gente seja um indivíduo único. Porque do papai e da mamãe surgiu uma célula e que se tornou uma única energia, que somos nós. Temos 50% do papai, 50% da mamãe, mas somos indivíduos únicos. Como nós também possuímos muitas qualidades dos nossos ancestrais, nós também trazemos muitos traumas, muitas cargas emocionais, carências, medos e rejeições também que vêm já embutido no nosso programinha.
Então é uma tarefa que requer um tempo, mas que a gente consegue sim resgatar essas crianças que a gente tem dentro da gente. Deixa eu botar o óculos aqui que ficou difícil agora. Eu vivia dizendo que queria ser palhaça de profissão, estava no sangue, eu acho. Adoro uma piada, é verdade, mas né, você conseguiu trazer a sua criança até o presente momento com você, que é uma coisa muito legal. Só tem que sempre dar aquela equilibradinha, porque a gente já está num corpo mais adolescente, para que a gente também consiga dosar a nossa fase adulta com essa fase criança, né? Mas sim, continue fazendo piadas, você é excelente, é muito divertido, sim. Hoje, depois da meditação da tua mentoria, me lembrei das situações que me causaram vergonha e de momento que os meus pais me mandavam calar minha boca e me mandavam engolir o choro. Então, são memórias que essa mentoria que a gente está fazendo de 21 dias, ela trabalha exatamente essa questão de trazer lembranças e memórias que estão bloqueando não só a nossa criança interior, mas também o nosso potencial humano e divino como co-criador. Obrigada por compartilhar, viu? Então, como nós buscamos lidar com essa realidade? A gente vai ter que fazer processos de adaptação para com a fase adulta, assim como a gente falou ali, assim como a fase criança. Então, para a maioria de nós, às vezes significa ter que agradar nossos pais, agradar as pessoas, para que a gente se torne o que eles esperam. E nisso a gente vai se podando, a gente vai se tolindo, né? Se chorar e não engolir o choro, você não vai ser aceito, você não vai ser acolhido pelo papai e pela mamãe. E aí a gente acaba se moldando nessas exigências e emoções e nós acabamos perdendo a nossa essência, a essência do sonho, da alegria de viver, de rir, de pular, de dançar. Então, muitas crianças dançavam muito quando pequenas e hoje elas têm até vergonha do próprio corpo, do que elas são, de quem elas, né? De quem elas se tornaram. Então, a tendência é buscar agradar os pais sempre. E se comportando dessa maneira, eles vão valorizar quem nós somos e vão ver que nós somos pessoas boas e nós vamos ser amados, adorados e não rejeitados. E acabamos cumprindo com a tarefa de ser aquilo que eles gostariam que nós fôssemos. Não só nossos pais, mas também os amiguinhos da escola. E nisso nós começamos a perder a nossa identidade e começamos a se tornar algo que a gente não tem muita certeza se era bom ou ruim. Mas acabou se acostumando e quando a gente cresceu, a gente acabou descobrindo que perdemos muito dessa essência e que hoje, como adultos, é de grande valia que a gente lembre dessa emoção, porque criança, ela cocria bastante, né? Ai, aqui tem um castelo, aqui está o dragão, e aqui está uma nave espacial e o astronauta. E nisso a criança vai cocriando. E quando adultos, precisamos dessa tendência imaginativa em grande escala para manifestar as nossas cocriações. Porque hoje a gente tem que fazer curso, workshop, palestra, live, para reaprender a imaginar. Então, quando a gente fala para as pessoas, você tem que visualizar, ela diz, eu não consigo. E para a criança, é muito simples ela visualizar. Ela só precisa querer viver aquele momento e ela visualiza. Então, dentro das cocriações, esta qualidade ela é muito fundamental. É uma qualidade fundamental de criar algo dentro da sua mente, do seu coração, com a alegria da criança. Porque é essa alegria da criança que vai fazer o nosso campo magnético da frequência do coração crescer.
Então, nós precisamos todo o componente criança, a gente precisa dessa criança, a gente precisa resgatar essa criança, porque uma criança interior que está ferida, ela vai causar ao ser humano é, uma imagem corporal distorcida, baixa autoestima, vai ter muito medo de ser criticada e julgada, vai ter muitas resistências a mudanças que geralmente acontecem naturalmente, muito medo de se relacionar, relacionamentos não dão certo, às vezes até porque o papai não estava muito presente na vida deles, o papai saía, deixava a criança muito tempo sozinha, porque trabalhava, não é o caso, né? Todos sabemos que nossos pais saíam para trabalhar, mas quando criança, a gente não aceitava até. Por que, que você está saindo e me deixando aqui sozinho? E essas pequenas feridas emocionais que ocorrem no nosso coração, na fase mais ou menos de 1 a 7 anos de idade, são a fase que mais mexe com o adulto atual. E é muito necessário que a gente consiga trabalhar com isso, transformar esses dogmas, essas crenças que foram colocadas fora o nosso DNA, que já vem com essa carga emocional, mental e espiritual dos ancestrais. Se identificar como um ser único, se identificar como uma criação diferente dos nossos ancestrais e passado. E aí existem muitas técnicas de cura hoje que trabalham essas questões pai e mãe, ancestrais, para que nós possamos se libertar e libertar a nossa criança e trazer aquela alegria, aquela movimentação energética de cocriar, manifestar e principalmente ativar a nossa imaginação. Que para cocriar a gente precisa muito da fase imaginativa das crianças que fomos nós um dia. Então, às vezes, nós criança, né, quando a gente é pequeno, a gente toma tudo como uma verdade. Então, às vezes, as pessoas também falam, que nem foi dito ali, ai, para de chorar, que é coisa de, né, é feio. E as crianças, óbvio, tomam isso como uma verdade e elas ficam muito criando crenças, vão criando crenças na nossa mente, no nosso subconsciente, e que chega uma hora que realmente a gente se dá conta que perdeu o melhor da nossa inocência. E vai acontecer isso por toda a nossa jornada adulta, até que a gente comece realmente a reconhecer determinadas falas que essa criança faz, determinadas situações que essa criança se envolve, e que se nós não nos dermos conta que são fragmentos dessa criança pedindo ajuda para nós adultos, a gente perde também um grande processo de cura nessa trajetória. Então, algumas vezes, quando criança, né, a gente escuta aquilo ali, engole o choro, para de chorar, você é muito chato, você é fraco, você é barulhento, burro. E a criança, por si só, ela começa a absorver essa informação, assim como eu absorvi, assim como você absorveu. E eu sou oriental, descendo de família oriental, minha mãe era italiana, meu pai japonês. E quando a gente era criança, um bullying que a gente ouvia há muito era cara chata, como é que era? Até esqueci para vocês verem. Japonês da cara chata come queijo com barata. Isso era assim já uma coisa que onde a gente ia, e eu nem sou tão japonesa, mas eles falavam muito pra gente quando criança. Japonês da cara chata come queijo com barata. Então, quando você é criança, a minha família era uma família muito simples e era uma coisa que pegava. Até porque a gente imaginava, sabe, aquela coisa da criança imaginando assim, você comendo queijo com barata, e o que o japonês tem a ver com o queijo e com a barata? E era uma coisa que magoava, e acredito que magoa muitas pessoas até hoje.
porque receber bullying quando a gente é criança, a gente começa a ficar muito magoado, muito triste. E quando isso acontece, a gente acaba também fazendo isso com outras pessoas. E o pior, quando crescemos, achamos isso natural. Que fazer bullying ou receber bullying, tá tudo bem, ele não falou porque quis, ele falou só de sem intenção, e acabamos aceitando. E nisso, esse processo infantil que existe dentro da gente, ele acaba saindo para fora, mas quando ele vem numa erupção de emoções e confusão, e quando a gente vê adulto, nós estamos tendo um colapso energético, um colapso nervoso, e não sabemos de onde vem. Às vezes, e na maioria delas, vem da nossa criança. Uma frase que eu sempre escutei com os meus clientes em consultório é: você deveria ser como seu irmão, você deveria ser como a sua irmã. Que os pais fazem com as melhores das intenções, mas eles acabam comparando os filhos. E isso causa também um problema entre ambos. E a nossa criança, obviamente, vai começar a competir com o nosso irmão para receber mais a atenção da mãe. E quando a mãe fala: você não é tão bonita quanto a tua prima, você não é tão inteligente quanto o seu irmão, acabamos criando uma aversão por essas pessoas inconscientemente e começamos nos denigrir interiormente, achando que realmente aquilo é verdade. E depois dá-lhe terapia, né, gente? Dá-lhe terapia, porque quando quebra, quebra. A gente sabe que temos pequenos fragmentos dentro da gente que estão quebrados e que hoje a gente está tentando consertar na técnica japonesa, né, com fios de ouro, para que seja mais valioso do que quando foi quebrado. Mas é um processo que requer muita disciplina, muito amor próprio e muita alegria no coração para reconectar essa energia da criança com a gente como adulto, né? Muitos pais também culpam seus filhos, né? Você quebrou, você não devia fazer isso é feio. E crescemos também achando que não podemos nos expressar, não podemos rir. E é por isso que esses trabalhos que a gente desenvolve através do amor próprio, em mentoria, ou através de coesão criacional, ou qualquer outra técnica de cura, é fundamental hoje para que seu adulto esteja em paz, esteja feliz e que possa também continuar imaginando e cocriando, visualizando e materializando o que seria a intenção e manifestação daquilo que nós desejamos. E a gente só vai manifestar tudo o que deseja quando a gente comunicar-se de uma forma muito positiva com essa criança interior. Então, quando adulto, a gente começa a entender que a gente só precisa alguns ajustes. Esses ajustes acabam sendo necessários no decorrer da nossa vida, porque muitas crianças que habitam no nosso coração, elas sentem medo, elas sentem tristeza, elas sentem angústia. E eu vou falar um segredo para vocês, que também vi muitas vezes em consultório. Nós começamos a criar uma certa aversão por essa criança também. Então, a criança é feia, é burra, chora, faz muito barulho. Quando crescemos, acabamos também criando essa aversão e essa cobrança interior dentro de nós mesmos, com essa criança, com o nosso coração e com a nossa mente. E se tornamos adultos um tanto quanto amargurados, bloqueados e não tão felizes quanto éramos antes. Eu estou falando assim de um caso, óbvio, nós sabemos que tem crianças que não tem nem opção, né? Mas não é o nosso caso, graças a Deus, então estamos falando de um processo único, né, aqui. Então, se fôssemos falar das crianças que sofrem, daí seria uma outra live. A live hoje é só para entender
que nós precisamos resgatar essa criança interior, nos conectar com ela através de amor, equilíbrio, de conectar esta criança, porque se nós não somos iguais aos nossos irmãos ou a outras pessoas que nossos pais nos comparavam, talvez é porque nós somos especiais ou porque nós não estávamos seguindo as regras ou porque nós tínhamos algo a mais a oferecer e se sobressaía. E de certa forma foi dito hoje na mentoria, nossos pais podiam ver isso e eles tentavam nos poupar de sofrimento, eles tentavam nos poupar de decepção, eles tentavam nos poupar de sofrer quando saísse para fora da porta. Na escola, com os amigos. Então, eu falava para minha mãe, ai mãe, eles falam japonês da cara chata, come queijo com barata, e isso é ruim. E minha mãe falava assim, mas você não é japonesa, você só é metade. E aquilo me acalentava um pouco, porque é verdade, eu só sou metade, então eu só vou comer meio queijo e meia barata. Você entende? Mas são coisas que realmente pega para todo mundo e que a gente precisa tomar consciência que talvez seja esse o motivo também, porque éramos cobrados. Então, nós devemos fazer um trabalho muito grande de perdão conosco, perdoar esta criança de uma forma muito amorosa, perdoar também nossos pais, porque eles também, talvez, não tiveram o quantum de amor que eles mereciam, o quantum de amor que eles necessitavam naquele momento da vida deles, para também se libertar e poder fazer melhor por nós. É uma consciência que primeiro devemos fazer por nós, devemos acolher esta criança através do nosso próprio amor, ao invés de buscar fora, com outros, aquilo que existe dentro de nós, mas que nós, por falta de por ter perdido essa essência da imaginação, por ter perdido a essência de cocriar até, a gente acaba interiorizando somente o que foi ruim ou triste na nossa história, quando também houve muitas coisas boas quando criança que nos trouxeram até onde estamos hoje, adultos, né? Deixa eu botar meu óculos que eu não vou enxergar ali. Minha criança interior estava agora mesmo brincando com água. O que os outros chamam de lavar a louça. Minha forma de ver as coisas através dos olhos dela, da imaginação. Muito bom o seu exemplo, porque é isso, a gente pode trazer e resgatar essa nossa criança de diversas formas, em pequenas situações muito do dia a dia, como ele falou ali, lavando a louça. Então você pode dizer para sua criança, a gente vai brincar com água. E assim nós vamos transformando toda esses bloqueios, essas dores, os medos, porque nós precisamos ouvir esta criança, nós precisamos validá-la e doar amor para essa criança. Então, às vezes, nós vivemos uma existência inteira cobrando o amor dos nossos pais, cobrando o amor de um namorado, de um marido, quando na realidade nós não possuímos esse amor completamente, para que nós possamos também se sentir aptos de receber amor. Então, a tentativa, como na mentoria de 21 dias, a tentativa de resgatar essa criança vai ser protegida por nossa mente, pelo ego. E aí começa a nossa jornada, porque o nosso ego vai dizer, meu Deus, que perda de tempo. O nosso ego vai dizer, você não vai conseguir. O nosso ego vai dizer, lembra, você é burro. Seu ego vai dizer que você não tem capacidade, que você é muito barulhento, que você é triste, que você é angustiado. Certo? Então, essa luta começa quando a gente entra nesse processo de libertação, onde a nossa mente realmente ela vai entrar e dizer que é uma besteira, é perda de tempo tentar resgatar essa criança.
Mas a gente sabe que é uma sabotagem da mente. E por isso que nós temos que ter muito foco, que é o que a gente está trabalhando na mentoria de 21 dias, que não é capaz, exatamente. Então, a gente precisa dizer para essa criança que ela é capaz, a gente precisa resgatar essa criança e dizer que ela não está sozinha, a gente precisa resgatar essa criança, olhar para ela e dizer: eu te amo e eu jamais vou te abandonar. Todos podem te abandonar, todos podem mentir para você, todos podem te trair, mas eu não farei isso com você. E aí teremos que ser fiéis a essa promessa com a nossa criança interior. E em troca desse acolhimento e amor que darei a você, você traz de novo para mim o poder de imaginar, o poder de acreditar, o poder de saber que é possível. Porque a criança, gente, ela pode ser tudo, mas essa coisa, eu sempre observo as crianças, essa coisa de imaginação, principalmente assim em festa infantil, quando eles estão brincando sozinhos, vocês já repararam? Ai, então, mas daí eu sou o fulano de tal, eu não sei os nomes desses brinquedos que eles brincam, mas tá, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Superman, e daí eles pegam assim 2 cabos de vassoura e começa, e na cabeça deles aquilo é uma espada. E é essa imaginação que nós temos que trazer através do nosso amor próprio, que nós merecemos, que nós merecemos, que nós merecemos. Nós merecemos ter novamente essa magnífica qualidade que é imaginar. E aí você pode, hoje, como adulto, trabalhar isso de uma forma muito poderosa e manifestar cocriações através da sua imaginação e da alegria de saber que é possível, que é o que a nossa criança interior, como poder pessoal, possui. Imaginar, acreditar e manifestar. Então, é o processo da cocriação. Intenção, imaginação e manifestação. A imaginação é, vamos brincar de Homem-Aranha e Superman? Essa é a intenção. A manifestação é se vestir, colocar uma toalha nas costas, pegar um cabo de vassoura. Essa seria a manifestação. E a cocriação seria eles lutarem e dizer: o Homem-Aranha agora você subiu no prédio e está voando por cima do super-homem. E nisso ele está criando uma história inteira. Que pode sim se tornar realidade como adulto. Depois ele pode se tornar um engenheiro, criar prédios com várias conexões, porque dentro da memória dele aquilo prevalece até hoje. Então, como que nós vamos acessar essa nossa criança? Como eu disse, existem muitas técnicas de cura, existem muitos recursos hoje em dia que a gente pode fazer esse acesso à nossa criança interior, e o melhor deles, na realidade, são as nossas emoções. É nos ouvir o coração dessa criança batendo dentro do nosso peito, perdoá-la por ela ter sido burra, por ela ter sido incapaz, porque não era verdade. E nunca foi. Como eu disse, os nossos pais talvez não tiveram o amor que eles também mereciam na vida, então eles puderam dar somente aquilo que eles acreditavam que era amor. Então nós temos que perdoá-los e olhar para eles também com os olhos da nossa criança. A criança que quer brincar com o Superman sendo o Homem-Aranha. Então olhar para os nossos pais com esse olhar infantil e absorver que eles também sofreram nessa vida, que eles também não tiveram alguém ali para abraçar, beijar, que eles também são carentes desse carinho e desse amor. E aí hoje na mentoria foi abordado que algumas mães, né, se fazem de vítima porque estão muito doentes, são pessoas que elas estão fazendo até
um ato de chamar a atenção, de pedir socorro. E a maneira que elas estão, a criança delas, das suas mães, dos seus pais, estão pedindo socorro, é chamando atenção através de doenças, através de situações não muito agradáveis, situações que às vezes nos causam tristeza. Mas se a gente começar a olhar com os olhos de criança e dizer, esse é o super-homem que eu vou brincar hoje, a gente consegue entender que eles também sofrem muito, que eles não tiveram nem um terço do amor que talvez você ache que não recebeu. E para eles foi muito mais doloroso. Mas você nasceu, você cresceu, hoje você está tendo seus filhos e você sabe exatamente o que é ser mãe e como é as preocupações de uma mãe com um filho, como é a vida após um filho. Então, eu acredito que se a gente também começar a usar esse amor próprio, não só para nós, mas também para as crianças interiores dos nossos pais, das pessoas que convivem com a gente, que também sofrem. Às vezes elas são orgulhosas, elas não aparentam estar sofrendo, mas elas estão. Então, a questão de usar a doença para chamar atenção é uma forma de realmente ter atenção. Porque daí você está em cima da criança, né? Você está ali em cima da criança o tempo todo. Porque se seu bebê estiver doente, você nem vai trabalhar, você fica em casa cuidando dessa criança. Então, o que está se manifestando nos pais é uma forma da nossa criança interior dizer que ela precisa de atenção. A partir do momento que damos a atenção que essa criança precisa, por amor, não por obrigação, ela começa também a ser curada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Porque dentro das energias que trabalhamos aqui, de coesão criacional, trabalhamos também o DNA pai e mãe. E nesse processo de trabalhar o papai e a mamãe, quando você começa a se curar e manifestar muito amor para sua criança interior, você começa a trazer realmente isso da criança interior para a adolescência até a fase adulta. E aí você cura o seu DNA inconscientemente e os seus pais, irmãos e todas as pessoas que possuem o seu DNA recebem esse processo de cura também. Porque quando um muda, toda a cadeia genética e hereditária também muda. Por isso que as pessoas que hoje fazem terapia, fazem cursos, procuram ajuda, os seus filhos nascem mais tranquilos, eles nascem mais em paz, eles nascem conscientes, porque a mãe criou uma forma de falar melhor, né, que são vocês, que já não é tão bruta, que não é tão rude. A minha mãe, quando eu era pequena, ela era muito severa com a gente, porque era italiana, ela gritava muito, ela falava essas coisas, né, que a gente chorava, brigava, gritava, ela dizia, vocês são muito barulhentos. Eu não falo muito italiano, mas ela sempre falava uma frase, quando pequena, que né, era um palavrão, e ela dizia assim, te parto la faccia con due pugni, que significa, fica quieta, senão eu vou te dar uns tapas né? Vou te dar uns tapas, vou rachar sua face em dois, mas era tipo, vou bater em você. E eu lembro que ela falava isso quando ela estava com muita raiva. E óbvio, a gente tinha medo. Meu pai, sendo japonês, ele era bastante japonês, severo, muito educado, muito gentil, muito querido, mas ele também não expressava muitas emoções, por ser japonês, né, que tem aquela coisa assim, já com a filha mulher, meio afastada. Então a gente não recebia abraço do pai, não recebia beijo, não recebia. Ele cobrava muito a gente da questão da escola, que eu agradeço até hoje na minha vida, que se não fosse meu pai, a gente não teria estudado tanto quanto a gente estudou e não teria chegado onde a gente chegou. Então eu agradeço muito, mas ele era severo, como todo pai, eu acho que é com uma filha mulher. E nesse processo todo, a gente acabou se tornando ao mesmo tempo muito passivo e ao mesmo tempo muito explosivo. Ficou no meio termo, a explosão do italiano
com a passividade do japonês. E do meio termo aqui, a gente está na corda bamba aqui, tentando fazer o melhor da nossa vida, certo? E assim é para você também. Então, vamos olhar os nossos pais também como crianças. Vamos olhar os nossos pais também como a criança ferida que está chamando atenção, que está precisando de um afago na cabeça, que está se fazendo de doente para não ir para a escola, sabe? Ai, mãe, hoje eu estou doente, não quero ir para a escola. Esse é o papai e a mamãe agora, adulto, velhinho, fazendo isso. Ele não quer ir para a escola, então ele se faz de doente para ficar perto da mamãe. Então, se a gente começar a olhar nossos pais com essa gratidão, se a gente começar a olhar nossos pais com essa compaixão, olhar que a criança dele também sofre, e aliás, sofreu muito mais que a sua. Porque quando você nasceu, eles já estavam melhorados um pouco. Acredite. E aí a gente também vai poder curar nossa família. Porque quando nós curamos a nossa criança interior, se tornamos adultos mais amorosos, se tornamos pessoas melhores. E aí nós podemos doar esse amor. Como eu sempre digo nas palestras e nas lives e nas mentorias, a gente só doa aquilo que possui. E quando você tiver bastante amor dentro do seu coração para com a sua criança, ela vai querer brincar com outras crianças e fazer outras crianças também felizes. Vamos olhar por esse prisma que eu acredito que muitas relações familiares vão mudar bastante por esse prisma. Então, quando a gente começa a curar a nossa criança interior, a gente pode usar mantra, a gente pode usar afirmações, a gente pode conversar com ela diariamente, a gente pode pegar uma foto e ficar olhando assim para a criança e verbalizar para a criança, gente, na foto. Você fala para ela, eu te amo, olha como você era bonita, adorava seu cabelo, que legal, gente. Nossa, que criança feliz que eu fui. Então tem muitas coisas ruins que aconteceram com a gente na infância assim, né? Mas também aconteceram muitas coisas boas, sabe por quê? Por pior que fosse a situação, você era criança. E por pior que fosse a surra, a humilhação, você era criança. E quando você estava sozinho, sem ser humilhado, sem estar apanhando, tá? Eu estou levando a situações extremas aqui, óbvio, mas você ia para o cantinho e brincava sozinho e cocriava, né? Que quando eu crescer, eu vou poder. E mesmo por pior que fosse a situação naquele momento da sua vida, mesmo apanhando, você apanhava, ia pro quarto, chorava, gritava, fazia o que você quisesse, mas daí você saía, fugia, se escondia, lá naquele cantinho que só sua criança interior sabe. E lá você cocriava. Ruim ou bom, não interessa. Mas é sobre essa imaginação de amor próprio que eu estou trazendo para você hoje, essa live. Nós precisamos lembrar, perdoar, amar e libertar a nossa criança interior, para que ela traga para nós novamente o poder da imaginação, o poder de relevar, o poder de desapegar. Porque criança é assim também, né? Apanha ali e de repente já está correndo, subindo na árvore. É como se nem tivesse acontecido. Registra no coração, registra na mente. Vai precisar terapia no futuro, mas naquele momento ela consegue virar a página. Porque ela quer imaginar que existe algo melhor. Quando crescemos, acabamos perdendo esse finalzinho ali. A gente acaba se acomodando e dizendo é assim e não tem nada melhor que isso. E por isso que o resgate dessa criança interior é fundamental. Falando, como diz a linda canção, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Exatamente. Então, como eu falei para vocês, vocês podem falar frases para essas crianças. Então, você pode pegar uma foto, olhar para essa foto, e você pode olhar para ela e ver todas as coisas bonitas que ela fazia, os bolinhos de barro. Você lembra dos bolinhos de barro que sua criança fazia?
Você lembra da sua criança interior brincando de carrinho? Que tipo de carrinho que gostava? Isso a gente às vezes não lembra. Mas aquele dia que a gente foi humilhado pelo nosso pai, a gente carrega por uma existência inteira. Então, olhar a foto de criança e falar para ela que ela é especial, que ela está segura, que ela não precisa mais ter medo, porque eu estou aqui por você. Que, bem ou mal, os nossos papais, eles também são humanos, eles também foram muito feridos. E nós sabemos porque nós sentimos também essa dor dentro do nosso DNA. E que é muito importante para nós que nesse momento eles também recebam esse amor. Então vamos olhar também com compaixão para essas pessoas de uma forma mais infantil, digamos assim. Traz tua criança para fora, abraça ela, beija ela, para que você também possa fazer isso com as crianças dos seus pais, dos seus filhos. Porque criança sempre se entende, eles brigam, mas no final tá todo mundo correndo, já se divertindo. É ou não é, gente? Criançada briga, mas já tá de boa, já faz as pazes. E nem cachorrinho também, né? Cachorrinho a gente briga com ele, eles não se importam. A gente tem que aprender com essa inocência. A inocência da fonte, sabe? Do cocriador. É uma inocência de ser livre e viver. É uma inocência que a gente perde no decorrer dos anos por situações até de relacionamentos amorosos e até relacionamentos do papai e da mamãe, quando eles se separam, e a gente acaba perdendo a fé nesse amor. E nesse exato momento planetário, é muito importante que a gente resgate essa fé, porque a gente perdeu a confiança em imaginar, a gente perdeu a confiança em acreditar e também perdemos a confiança de que existe uma força suprema que ela é capaz de doar para nós aquilo que merecemos. Então perdemos a fé em nós, perdemos a fé nos outros, perdemos a fé em Deus. Mas a nossa criança, ela gostava de se ajoelhar com o anjo da guarda e rezar. Ela pedia para a mamãe, mamãe, vem aqui, vamos rezar para o papai do céu. Certo? Então ela sempre acreditou que existia uma força maior que ia proteger ela durante a noite. E é essa força maior e esse resgate da nossa criança interior que nesse momento da nossa vida se torna muito, muito necessário para que você, como um grande ser humano e adulto, um anjo humano na Terra, vai necessitar para manifestar todas as suas cocriações. Sua imaginação, o teu perdão, a tua compaixão, a tua fé. Trate a sua criança com amor, trate a criança dos seus pais com amor. E quando ambas estiverem se sentindo amadas, elas vão fazer muitas brincadeiras. Elas vão aproveitar muito juntas. Sempre falando para a nossa criança, olhando para a foto, olhando no espelho, reconhecendo essa criança, eu te amo. Eu te amo barulhenta, te amo briguenta, te amo triste, te amo feliz. Simplesmente eu te amo porque você sou eu. E fazendo esse trabalho de curar a nossa criança interior, dizer para ela o quanto segura nós estamos juntas agora, brincando com a nossa criança interior. Hoje em dia a gente faz workshops, né? E a gente tem aqueles exercícios de dançar, de se soltar. Tem pessoas que não conseguem até hoje. E aí depois, quando a gente cura a criança delas, elas começam a dançar, pular. É tão lindo, gente. A libertação da nossa criança interior é tão linda.
porque ela traz a fé de volta para o nosso coração. Nós começamos a acreditar no amor novamente, nós começamos a acreditar em Deus. E começamos a acreditar que a nossa imaginação pode nos tornar grandes co-criadores do nosso próprio universo. E o nosso universo consiste dessa criança, dos nossos pais, que habita 50-50, 50 do pai, 50 da mãe e a criança no meio. E você é um terceiro indivíduo, que não é necessário você viver o que seus pais viveram ou sentir o que eles sentiram. Você pode mudar, moldar o teu coração e ajudá-los, porque você veio para... Você nasceu melhor já que eles. Você já recebeu mais amor, você já recebeu escola, você recebeu mais atenção. Talvez que quando você nasceu a condição financeira estava melhor, então não houve tanto desgaste financeiro também. E hoje você está aqui me ouvindo, estudando, trabalhando o teu coração, que eu sei que você está, trabalhando o teu espírito, porque eu sei que você merece, para que você olhe para eles e os perdoe. E para que eles também possam te pedir perdão. A minha mãe, antes de falecer, ela me pediu perdão. Ela falou, desculpe, minha filha, eu sei que eu não fui uma boa mãe para vocês, mas eu fiz o que eu podia e o que eu sabia naquele momento. Hoje eu sei que eu fui muito malvada, eu fui muito severa e que vocês não mereciam tanto. E aí, acho que depois de um mês, ela faleceu. Eu não vou falar para vocês que foi tipo, foi impactante, foi, mas eu disse para ela, pois é, mãe, mas foi uma existência inteira, né, que a gente falou para a senhora, que ela era muito teimosa, que a gente podia mudar, que a gente podia fazer diferente. E agora, no fim da jornada, a senhora pede perdão, eu te perdoo, óbvio, mas houve sim um grande estrago nessa jornada, que poderia ter sido evitado. E hoje sim, a gente até se torna terapeuta de tanto que se trabalha. Chega uma hora que você já trabalhou tanto que você até começa a entender como funciona. E como terapeuta agora há mais de 25 anos, eu compreendo muitas coisas. E logo em seguida minha mãe faleceu. Mas sim, ela me pediu perdão antes de morrer. E eu também pedi perdão para ela e a perdoei e vice-versa. Mas vamos fazer isso antes da gente sair daqui, né? Vamos fazer isso conscientemente. Por isso que estamos aqui, vendo a live, trabalhando o nosso coração, trabalhando as nossas emoções e o nosso espírito. Porque nós sabemos que nós também chegaremos lá. Então vamos trabalhar a nossa criança para que no futuro próximo essa criança se torne um adulto maravilhoso e uma pessoa da melhor idade mais feliz ainda. Então, meus amores, eu acho que por hoje é só. Te desejo uma excelente noite, que seus sonhos sejam cheios de nuvenzinhas, arco-íris, ovelhinhas, borboletinhas e que você possa brincar bastante no teu mundo. Tá bom? Que lindo! Live emocionante, me emocionei umas 4 vezes. Adorei, adorei. Gratidão a vocês. Gratidão por estarem comigo nas quartas-feiras. Gratidão por confiar nesse trabalho. Gratidão por me ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, vocês são os amores. Gratidão por nos lembrar de coisas tão importantes e especiais. As nossas crianças, obrigada pela live. Gratidão, gratidão. Gente, vocês são os amores de estarem aqui comigo nas quartas-feiras, viu? Vocês me incentivam a continuar. Porque é por aqueles que estão me ouvindo que eu sei que as suas crianças também estão ouvindo. E que a gente pode brincar junto, numa mesma frequência, numa mesma alegria, de coesão criacional. Beijo no seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Até semana que vem, gente. Beijo no seu coração. Tchau.